paz, povo de Deus. Estamos muito alegres porque mais um dia estamos celebrando uma festa do Senhor. Dizemos que estamos alegres, queridos, e estamos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós olhamos para nós, olhamos ao nosso redor, a gente pode estar vendo tristezas, lutas, guerras. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, sabe? E nós olhamos para a cruz. Eu quero convidar você que está aí me assistindo agora, que você olhe para a cruz, sabe? Feche os seus olhos e olhe para a cruz. Mas eu quero que você olhe para a cruz, sabe? No terceiro dia. Eu quero que você olhe para a cruz agora e a veja vazia, completamente vazia. Aquele que estava na cruz, ele foi retirado naquele dia da sua morte. Ele foi sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E aquela cruz vazia, olhe, visualize ela. Visualize essa cruz vazia. Quando você olha para essa cruz vazia e você lembra da ressurreição de Cristo, ali está a sua, a minha, a nossa alegria. Amém? A nossa alegria está porque ele não ficou na cruz. Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, eu com ele vou triunfar também. Jesus triunfou sobre a morte. E nós vamos triunfar sobre a morte. Você vai triunfar sobre a morte. Eu quero falar agora para todos que estão debaixo de morte. Todos que foram atingidos pela morte agora. Todos. Qualquer tipo de morte. Morte física ao seu redor. Morte de sonhos. Não tem mais sonhos, não tem mais esperanças. Qualquer tipo de morte. Morte de planos, de projetos. Você tinha um projeto, você tinha um sonho e, olha assim, morreu. Morreu esse sonho. Morreu esse projeto. Morreu essa vida. Então, esta noite eu quero falar para as pessoas que estão enfrentando morte. Sabe por quê? Porque a noite hoje é noite de ressurreição. Amém, queridos? Noite de ressurreição. Então, todo espírito de morte eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo espírito de morte, mesmo naqueles, já veio a morte, então eu repreendo o espírito de morte para que não haja mais morte. Amém? Em o nome de Jesus, eu amarro todo o espírito de morte, porque hoje é noite de ressurreição. Hoje o Senhor vai te levantar, vai levantar você dessa cama. Hoje o Senhor vai levantar você desse desânimo. Hoje o Senhor vai levantar você desse pensamento errado, colocado pelo maligno, de que está tudo perdido, que não tem mais jeito, que não tem mais esperança. Quando a pessoa pensa assim, é porque ela está tomada pelo espírito de morte, está tomada pela morte, e hoje é o dia que esse espírito de morte vai deixar a sua vida, vai deixar a sua casa, vai deixar a sua geração. Se ele uma vez entrou, hoje é o dia que ele vai sair para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Hoje não é um dia comum, queridos. Hoje é o dia que nós celebramos a festa das primícias. E quando falamos em festa das primícias, e a gente vê aqui frutos, porque no dia das primícias era o dia em que o povo de Israel, lá atrás, né, propósito histórico da festa, lá atrás, eles ofereciam ao Senhor uma parte dos frutos da terra. Quando que nasceu essa festa? Essa festa nasceu quando a Páscoa nasceu. Por isso que ela é junto. Por isso que é Páscoa, pães sem fermento e primícias. Essas três festas, na verdade, é uma festa só. É a festa que fala da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Quando que ela nasceu? Ela nasceu lá em Êxodo 12, assim que Deus dá a instrução, no 14º dia de Abib, ou de Nissan,
nome dos meses hebraicos. No 14º dia, separa o cordeiro. No crepúsculo da tarde, mate o cordeiro, no dia 14. No dia 15, celebre a festa dos pães sem fermento, que nós vimos aqui ontem. E um dia depois do sábado, diz a palavra de Deus, e este sábado não é o sábado semanal, é o sábado festa bíblica. Então, entendamos uma coisa. Existe o sábado semanal, é o 7º dia da semana, e existe o sábado festivo, chamado Grande Sábado, ou Grande Shabá, ou Sábado Especial, ou Shabá Especial. Sempre que há uma festa bíblica, então é chamado Shabá. A festa dos pães sem fermento é no dia 15 de Nissan, que nós celebramos ontem. E essa festa dos pães sem fermento é chamado Grande Shabá. É a festa da Páscoa. Nós fazemos a divisão aqui, Páscoa, pães, asmo, primícia, mas o nome da festa toda é Festa dos Pães Sem Fermento. Esse é o nome oficial da festa. Então, essa festa é chamada de Grande Shabá, Grande Sábado. Um dia depois dessa festa, um dia depois do sábado, está lá em Levíticos, isso, daqui a pouco eu vou dar os textos para vocês anotarem tudo aí. Um dia depois do Grande Shabá, vocês vão apresentar um feixe do fruto da terra ao sacerdote. O sacerdote vai apresentar ao Senhor. Agora, eles estavam onde? No Egito. Então, não tinham terra ainda, não tinham plantação. Então, quando que aconteceu essa celebração? Quando eles entraram lá na terra de Canaã, lá na terra da bênção. Aí, eles apresentaram esta oferta ao Senhor, apresentaram esse molho. Era um molho, um feixe de cereal. Juntava assim vários e dava ao sacerdote, e o sacerdote, né, apresentava ao Senhor. E esta festa, ela diz o que para nós a respeito do Senhor Jesus, já que as festas bíblicas são um retrato do Senhor Jesus. Ela fala do momento da ressurreição. Então, quando Jesus é morto na cruz, 14 de Nissan, significa o dia que o cordeiro seria morto. Então, Jesus, nesse dia, era um dia 14 de Nissan. Muitas pessoas perguntam assim, Jesus morreu mesmo numa sexta-feira, né? Porque a Páscoa, né? Estamos na semana aí chamada Semana da Paixão, sexta-feira, sábado, aí domingo da ressurreição. Nós não temos certeza. Há muitas dúvidas e controvérsias aí. Mas uma coisa que nós temos certeza é que ele morreu em 14 de Nissan. Ou Abib, o nome. Abib ou Nissan. Abib é o nome hebraico e Nissan é o nome que o povo de Israel recebeu depois no cativeiro. Mas usamos os dois nomes. Então ele morreu no dia 14, exatamente quando o cordeiro da Páscoa é sacrificado. Ele foi sepultado e na festa dos pães sem fermento ele estava na sepultura. Isso significa a vida dele sem pecado, por isso que o corpo dele não entrou em decomposição. Aí ele ressuscita ao 3º dia, exatamente no dia da festa das primícias, chamado em hebraico de Bicurim. Então ele ressuscita no dia dessa festa, tá? Agora, o calendário de Israel, o calendário hebraico, ele é diferente do nosso, óbvio, e ele também é calculado de forma diferente, era um calendário lunisolar, usa a lua e o sol, não usa apenas o sol, enfim, pode ser qualquer dia da semana. Por exemplo, neste ano, está acontecendo exatamente esses dias. Então, o dia 14, que é o dia da morte de Jesus, foi quarta-feira para nós, hoje, seguindo o calendário bíblico, seguindo estritamente o calendário judaico, hebraico, bíblico, porque ele morreu debaixo desse calendário. A contagem é feita com esse calendário. Ele era judeu, ora, né? Esse era o calendário que eles usavam. Então, o dia 14 caiu, porque cada ano cai diferente. Caiu quarta. Aí o dia 15, caiu ontem. E o dia 16, né? Um dia depois do sábado, está caindo hoje. Entendeu? Então, ano que vem já muda. Mas por que no nosso calendário aqui
ele não muda, sempre cai numa sexta-feira, num sábado, aí tem um domingo de Páscoa. Porque o calendário o gregoriano foi ajustado para que a festa da Páscoa, né, de Roma, né, orientado por Roma, a festa caísse sempre nessas datas. Então eles fazem um cálculo do tempo, usa o equinócio e tudo mais, e vai cair sempre numa sexta, sábado e domingo, ok? Que é a Páscoa comum que as pessoas celebram no Ocidente. Mas falando do dia da morte de Jesus, falando do dia das festas bíblicas, aí é o calendário hebraico, e nesse ano caiu para nós aqui quarta, quinta e sexta. Ano que vem, às vezes acontece de cair sexta, sábado e domingo, né? Mas isso daí vai depender muito, tá? Então essa explicação, porque as pessoas estão assistindo, né? Ué, mas a Páscoa, hoje não é o dia da morte, a ressurreição não é domingo, isso é da Páscoa do nosso calendário aqui, comum, ok? Eu estou falando do calendário bíblico, ele difere um pouquinho. Muito bem, esse foi o dia, então, da ressurreição de Jesus. Da ressurreição. Aí alguém pode estar perguntando assim, mas o que tem a ver? Você está falando de festas bíblicas lá do Velho Testamento e está falando da ressurreição de Jesus, que Jesus não é da agora. Então, deixa eu explicar para você. Deus, sabe, ele criou o mundo. Você vê que antes dele criar o mundo, ele certamente desenhou o mundo, né? Podemos dizer assim. Ele desenhou. Todas as coisas foram programadas, projetadas por Deus. Você foi desenhado por Deus. Amém? Ainda que o diabo tenha desfigurado você, desfigurado a mim, desfigurado toda a humanidade, o diabo e o pecado. Mas nós fomos criados perfeitos por Deus, a imagem e semelhança dele. Assim também todos os projetos de Deus. Deus então projetou que seu filho viria nos salvar. Ele viria morrer, ele morreria na cruz, sabe? Ele passaria um dia na sepultura, e ele ressuscitaria no terceiro dia. Isso tudo era para a nossa redenção, para perdão dos nossos pecados. Eu não falei que o diabo nos desfigurou? Então, o Filho de Deus veio para restaurar a glória de Deus em nós. E o trabalho de restauração passava exatamente por isso. Morte e ressurreição do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então já estava no desenho de Deus que isso iria acontecer no ano lá, que para nós já se passaram 2000 anos, tá? No início dessa nossa era, chamada era cristã. Então já estava programada que milhares de anos depois da criação, e Jesus iria vir. E o que Deus fez antes? Ele antes preparou um povo, separou um povo, a partir de Abraão. Esse povo recebeu depois o nome de povo de Israel, e Deus foi dando para eles esse desenho de tudo que ia acontecer relacionado ao projeto espiritual de Deus para a nossa redenção. E um dos desenhos foi esse retrato, eu posso chamar também de retrato, que é da obra da nossa salvação. E ele deu isso através das festas bíblicas. Então são 7 festas bíblicas, cada festa vai falar de uma parte da obra de Deus através do Senhor Jesus em prol da humanidade. A primeira festa é a festa da Páscoa, que fala exatamente da sua morte. Começou a nossa redenção, festa da Páscoa. Aí a segunda, Pães Asmos, que está relacionado com a Páscoa, que fala da vida sem pecado de Jesus. A terceira festa é a festa das primícias, dos frutos, que fala da ressurreição de Jesus. Aí tem um intervalo. Tem um intervalo aí de quase 2 meses, um intervalo de 50 dias. Nesse intervalo de 50 dias, a gente fica contando, porque a próxima festa será a festa de Pentecostes. Por isso 50 dias, vem de penta, 50, Pentecostes, 50. E a gente fica contando, sabe? A gente fica contando. A Bíblia diz que é desde o dia que ofereceu o feixe, esse feixe que eu te falei de cereal, contem 50 dias. Então,
Qual é o dia de apresentar o feixe? Hoje está sendo apresentado o feixe. Então, contem 50 dias. Então, a gente vai contando. Cada dia a gente conta. A gente conta. Por que a gente conta? O dia 1º, esse é o dia 2º, esse é o dia 3º. E a gente vai contando, vai contando, vai contando. Por quê? Para ligar. Sabe por que a gente conta? Porque esta festa é ligada à próxima. Por isso que a gente fica contando. E sabe por que mais que a gente fica contando? Porque Deus mandou contar. Tem umas coisas... Por que eu tenho que contar? Porque Deus mandou contar. Sei lá. Quando você chegar no céu, você pergunta a ele. Aí a gente vai contando. A gente conta até o dia 49. E no dia 50, de número 50, a gente nem precisa contar. A gente já entra na festa, que será então a 4ª festa. Tá? E tudo falando de Jesus. Aí depois vem a 5ª festa, que é chamada Festa das Trombetas, que vai falar da volta de Jesus. Aí está chegando já o final do desenho de Deus. Aí vem a 6ª festa, que é chamada o Dia do Perdão, relacionada à volta de Jesus também. Todas essas últimas relacionadas à volta de Jesus. E depois vem a última festa, a Festa de Tabernáculos, que é a volta de Jesus também, o estabelecimento do reino de Deus. Então, tudo isso se cumprindo em Jesus. E vai se cumprir nas datas certas. Veja bem. Quantas festas já se cumpriram? Já se cumpriram, dessas 7, já se cumpriram 4. 4 festas. Então já se cumpriu Páscoa, Pães Asmos, Páscoa, porque Jesus já morreu na cruz. Qual dia que é o dia da Páscoa, que mata o cordeiro? 14 de Nissan, ou Abib. Qual o dia que Jesus foi crucificado? 14 de Nissan. Exatamente nesse dia, o dia que o cordeiro morreu. É muita coincidência? Aí, depois, ele ficou Pães Asmos, ele estava na sepultura. Primícia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Depois do sábado, ele ressuscitou. Então, já se cumpriu. Aí, passou o tempo, a festa de Pentecostes aconteceu quando? Aconteceu ali depois de 50 dias. Depois de 50 dias que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias andando entre nós, na terra, 40 dias, e foi para o céu. 40 dias porque é um tempo profético. Veja que Jesus é profético. A Bíblia é profética. O Novo Testamento é profético. Entendeu? Então não estranhe se esta igreja for profética. Amém? Não estranhe. Aí tem tantas coisas estranhas, não tem nada estranho. Não tem nada estranho aqui. Sabe por que não tem nada estranho? Porque é tudo muito normal na Bíblia. É estranho no mundo. Não é? Então no mundo isso tudo é estranho. Eu tô falando, na Bíblia é tudo muito normal. E as igrejas do Novo Testamento, quando começaram, isso também era tudo muito normal. Está estranho para alguém agora? Então tem alguma coisa errada, é para o lado de aí, não é para o lado de cá. Para o lado de cá está muito normal, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista profético. Aí, o que aconteceu? Jesus ficou 40 dias andando na terra e ele disse para os discípulos dele, aguardem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí o que aconteceu? Eles aguardaram. Eles estavam contando o Homer, fazendo a contagem daquele dia, porque da festa dos primícias até a festa de Pentecostes, você fica contando. Ele estava contando. Como judeus, eles contavam. E no dia de Pentecostes, chamada também de Festa das Semanas, Festa da Colheita, que é a próxima festa que nós vamos ter, em maio, eles estavam num lugar, num cenáculo, eles se reuniram para estar orando, porque era dia de festa bíblica. Festa bíblica, eles se reuniam, sabe? Então eles estavam reunidos orando. Jesus não falou que seria no dia de Pentecostes que viria o Espírito Santo. Jesus só falou, aguardem. E esse dia eles estavam ali, eu imagino que com a expectativa, porque eu imagino eles, se nós podemos pensar assim, imagine eles pensando, olha lá, se a Páscoa se cumpriu com Jesus, com o nosso mestre. Pães Asmos,
primícias na ressurreição. Se algo grande agora vai acontecer, essa festa da colheita, se ele mandou a gente esperar porque algo grande vai acontecer, deve ser no dia da festa das colheitas, que é a festa de Pentecostes. Entendeu? Aí eles estavam reunidos. Imagino que se eu estivesse no lugar deles, eu estaria pensando assim. Certamente eles estavam pensando. E eles estavam lá reunidos e de repente um vento impetuoso, forte, línguas como que de fogo. Sabe o que é língua de fogo? Uma chama assim. Várias línguas, 120 línguas de fogo pousaram na cabeça de cada uma daquelas 120 pessoas que estavam ali. Aí eles começaram a falar em outras línguas. Pessoas de outras nações começaram a entender o que eles estavam falando, e sem eles conhecerem a língua deles. O que está acontecendo? E eles falavam em outras línguas e se mexiam para lá, para cá, como bêbados. E alguns começaram a falar assim, eles estão bêbados, estão embriagados. Aí o apóstolo Pedro se levanta e diz, não estamos bêbados. O que está acontecendo hoje é que está se cumprindo a profecia de Joel, quando diz que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, sabe? E velhos teriam sonhos, jovens visões, e todos iriam profetizar. Está acontecendo hoje. Aí foi a descida do Espírito Santo, e naquele momento eles receberam a palavra viva de Deus, que é o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo dentro deles. E como que era a festa de Pentecostes lá no Velho Testamento? Quando que ela nasceu? Quando Deus entregou a palavra a Moisés, ali os 10 mandamentos, aquela palavra de pedra. Aí agora Deus entrega nesse Pentecostes a palavra viva, porque João 1:1 diz que no princípio Jesus era a palavra, o verbo, e esta palavra estava com Deus e esta palavra era Deus. E Jesus disse assim, aguardem até a vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê? É o Senhor Jesus em nós, através do Espírito Santo. Amém? Essa palavra viva foi recebida no Pentecostes. Então a quarta festa bíblica se cumpriu. Lá atrás um desenho e o cumprimento, todos falando da pessoa de Jesus. Aí, agora, faltam 3 festas. Faltam trombetas, quando a trombeta vai soar e o Senhor vai aparecer nas nuvens, e Yom Kippur, a liberação do perdão de Deus, a confirmação de que nós recebemos o perdão na cruz, os céus se abrirão para mostrar isso, e tabernáculos, que é o estabelecimento do reino de Deus, quando o Senhor reina e já o espírito das trevas, o príncipe das trevas, não terá mais lugar aqui. Amém? Ora, se as primeiras 4 festas se cumpriram com exatidão, você acha que as últimas 3 não vão se cumprir? As primeiras 4 são chamadas festas da primavera. E as últimas 3 são chamadas festas de outono. Então, a primavera já se cumpriu. O outono está vindo aí. Você está preparado? Porque as primeiras 3 festas trouxe a salvação, trouxe o presente de Deus, a misericórdia de Deus. E as últimas 3 festas traz o juízo de Deus, traz a justiça de Deus. As primeiras 3 festas, Deus veio a nós. Nessas últimas 3, nós vamos a Ele, porque já nos entregamos a Ele. Amém, queridos? Então, olha que coisa tremenda. Eu fiz aqui um breve resumo das festas bíblicas, para ficar registrado, falando mais das primeiras, mas numa outra oportunidade vou falar das outras também, dando mais detalhes. Por hora, você entender a importância dessas festas e como que elas são tão ricas. Amém?
Glória a Deus, você pode dar uma glória a Deus aí no seu sofá. Eu estou aproveitando esses tempos aqui de quarentena. Eu já na igreja nunca tive pressa, né? Eu nunca tive pressa para pregar a palavra. Isso nunca foi um problema para mim, né? E quem está cansado, quem não está, também nunca me preocupei com isso. E você imagine agora na quarentena. Na quarentena a gente não tem nada para fazer, né? Nada para fazer. Claro, tirando as atividades essenciais, quem está trabalhando, fazendo alguma coisa ali. E igreja, né? Que está lá no decreto do nosso presidente, que igreja é atividade essencial. Amém, que bênção saber disso, né? Que bom que teve alguém para ter esse entendimento maravilhoso, né? E é através da igreja que esse mal está saindo do nosso país e do nosso mundo. Amém? Glória a Deus. Hoje, festa das primícias, festa da ressurreição. E eu quero falar aqui para todos aqueles que, de alguma forma, estão debaixo do peso da morte. Não só a morte física, mas morte de sonhos, sabe? Morte de você olhar para a sua casa e ver que aquilo está morto, sabe? Você olhar para o seu futuro e ver que ele está morto, ele morreu. Olhar para os seus sonhos e ver que eles já não existem mais. Mas em nome de Jesus, o poder da ressurreição entrará na sua vida, entrará na sua casa, entrará nas nossas vidas e vai levantar. Eu quero dizer para você uma palavra agora aqui. Quero que você escreva no seu coração essa palavra. Mais do que no seu caderno, tem várias pessoas aqui, muitos aqui, praticamente todo mundo escrevendo aqui nessa transmissão. Eu estou transmitindo, parece que eu estou sozinho, né? Mas não estou não, filho. Não estou não. Nunca fiquei sozinho aqui. E nenhum dia nós não paramos e não ficamos sozinhos, diminuímos o ritmo, né? Mas aqui os guerreiros intercessores, antes de começar, a gente estava intercedendo pela sua vida aí, intercedendo para que você recebesse. Então tem um grupo aqui na guerra, na batalha, a seu favor. Amém? Eu apareço que a câmera está voltada para mim, né? Mas tem uma turma aí. Então eu quero dizer para você que está em casa, você que está aqui, eu também, para todos nós, que eu quero dizer uma palavra para você escrever no seu coração. Você, anote aí, você, a partir de hoje, você vai triunfar. Amém? Você vai triunfar. Se você tomar posse da bênção deste dia, você vai triunfar. E não vai ser um triunfo pequeno, não. Vai ser um triunfo grande. Eu vou dizer uma coisa para os que estão aqui. Vou dizer uma coisa para os que estão aqui dentro, que estão ligados aqui. Se você crê, eu não vou dizer se você crê, porque eu creio que você crê. O que eu quero dizer mesmo é o seguinte: vai ter gente aqui, eu não sei quantos, se 1, 2, se 3, se 10, se todos, é para todos, eu não sei quantos, que vai triunfar, mas vai triunfar de uma forma tão grandiosa, tão estrondosa, que vai ser até motivo de espanto de muita gente. Não sei quando, mas eu sei que você vai triunfar. Amém? Eu digo para você que está em casa, que eu não sei quem, quantos estão assistindo, quantos estão vendo, né? Eu não sei quanto você passou para a pessoa. Antes de começar aqui, a gente estava aqui orando, e eu citei alguns testemunhos de pessoas assistindo, porque algum irmão deu o link e passou, e assistiram Festa da Páscoa. Então, houve pessoas já se levantando, porque estavam doentes, se levantando, recebendo cura e comunicando, dando testemunho. Ontem, Festa dos Pães Asmos, a mesma coisa. Pessoas também se levantando, pessoas pedindo casa de provisão, tudo depois daquela palavra. Palavra difícil, né? A palavra da Páscoa aqui foi 1h50 de palavra.
Quase encostando no filme que você vê no Netflix. Você vê 10, 20 filmes, nem cansa, né? Mas igreja, a palavra cansa, né? Então, eu quase encostei num filme. O filme normalmente são 2 horas. 1h50, quase bati no filme. Estou quase contratado pelo Netflix, né? Aí, ontem foi menos, 1h30 por aí. 1h20. E coisas difíceis. Pessoas que nem conhecem, não estão acostumadas. Crentes não estão acostumados com esse linguajar aqui. Então, imagine pessoas não crentes. E as pessoas sendo impactadas, pedindo casa de provisão, se levantando da cama curada. O que é isso? Sabe o que é isso? Uma coisa, eu vou dizer o que não é. Sabe o que não é? Eu. Amém? Não sou eu não tenho esse poder. Sabe o que é? É a unção de Deus entrando por dentro das casas. Amém? E aquele que teve fé para convidar um amigo, para passar um link, teve coragem, né? Não teve vergonha, porque sabe que é um louco que está falando aqui. Você sabe disso. Então, às vezes, não, porque eu vou escandalizar meu gosto. Tudo bem, aí, se você não teve a fé para isso, não foi. Agora, quem teve, e eu quero crer que todos tiveram, né? Eu falo assim, mas eu quero crer que todos tiveram, só tem guerreiros aí no Maná. Quem teve, abençoou vidas. Amém? Abençoou vidas, tá? Nessa loucura toda, não tem politicamente correto aqui. Aqui é o que Deus manda na hora. Às vezes tem coisa que agrada, coisa que desagrada. Que bom, né? Pelo menos você sabe que não está sendo enganado. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, festa das primícias. Então, eu quero que você repita para mim. O que vai acontecer na sua vida a partir de hoje? Eu quero que você repita, você que está em casa. Nem vou pedir isso daqui, não. Porque você que está em casa aí no sofá. A partir de hoje, você vai... Não escutei. Hã? Que isso? Triunfar. Amém? Triunfar. Você vai triunfar. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Agora eu quero deixar uns textos bíblicos aqui para vocês. Vocês vão anotar primeiro para ler depois, que eu não vou ler todos os textos, mas eu quero deixar aqui uma quantidade de textos bíblicos importantíssimos. Primeiro, Mateus, capítulo 27, você vai ler de 50... Mateus 27, versículo 45, depois você vai para o versículo 50 até o 54. Se quiser pode ler tudo, pode ler do 45 a 54, porque eu vou ler aqui apenas o 50 e depois eu vou ler apenas o 45, depois vou ler de 50 a 54. Mas é Mateus 27. Levítico 9, desculpe, estou trocando tudo aqui. Levítico 23, de 9 a 11. Levítico 23, de 9 a 11. Anote aí. Depois, Levítico 23, 15 a 16. 1 Coríntios 15, 20 a 23. Isso aí. Só esse. Vê que são poucos textos aí. Deixa eu começar com o Levítico 23. Tudo ok, meu filho? Toda vez que mexe, me desarma aqui. Entendeu? Eu fico preocupado, achando que tem alguma coisa dando errado. Por incrível que pareça. Mexeu aí, mexe comigo. Mexe na câmera, me desestabiliza. Assim, meu Deus, já apagou, não está transmitindo, eu fico desesperado. Aí eles falam, não, está tudo bem. Aí tá bom, está tudo bem, então tá, beleza. O pessoal está até me mostrando, está tudo bem. Está tudo bem? Então deixa ela quietinha aí, beleza. Levítico 23, 9, diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Traga um feixe, ou um molho, a gente costuma falar aqui no Brasil molho, né? Ou feixe do primeiro cereal que colherem. Olha lá. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor. Ele moverá
ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. Então, este dia seguinte ao sábado, eu já expliquei, é o dia seguinte à festa dos pães sem fermento, tá? Então, está aqui uma direção. Agora, olha que coisa interessante, é que ele diz, quando vocês entrarem na terra. Então, eles começam a celebrar essa festa quando eles entram na terra, embora essa festa tenha nascido lá junto com a Páscoa. Na quarta-feira a gente leu aqui Josué celebrando a festa da Páscoa, não foi? Aí, logo depois, eles apresentam a Deus um feixe. Então, sempre depois da Páscoa é apresentado um feixe aqui ao Senhor. Muito bem. O que significa esse feixe? Porque, primeiro, colhia, e a primeira colheita era apresentada ao Senhor. Então, era chamado primícia, por isso festa da primícia. A primeira era apresentado ao Senhor. Agora, eu quero já ir mostrando a revelação na pessoa do Senhor Jesus. Nós vamos direto lá para 1 Coríntios, capítulo 15. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. As primícias, olha o feixe aqui, olha as primícias, olha a festa das primícias se cumprindo. Sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Essa palavra dormiram é morreram. Amém? Então, na Bíblia, essa palavra dormiram é morreram. Então, está dizendo aqui, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, ou seja, ou morreram. Versículo 21, visto que a morte, veja que estamos falando hoje de morte, visto que a morte veio por meio de um só homem. Que homem é esse que a morte veio? Adão. Sabe por que as pessoas morrem? Por causa de Adão. Porque quando ele desobedeceu a Deus, ouvindo a serpente, a morte entrou ali no território dele, e como todos nós somos descendentes de Adão, viemos com essa herança maldita, né? Viemos com essa herança de morte. Essa herança de morte está em toda a terra, em todo ser humano. Mas olha só, verso 21 novamente, visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Qual o nome dele? Jesus Cristo. Então, nascemos debaixo da maldição de Adão, a maldição de morte. Mas quando nós recebemos Jesus como Salvador, olha a importância de você ter dado esse link aí para o seu familiar, para o seu amigo. Olha a importância. Não são pelas palavras bonitas, não. É pelo espírito profético nessa palavra que toca no coração dele. Quebra ele, salva, restaura, levanta ele, cura. Olha a oportunidade que você está aí perdendo. Dá tempo ainda, vai passando o link aí. Vai ligando, vai chamando para a igreja. A forma mais fácil de chamar para a igreja, né? Ela não precisa sair de casa nem nada, é só ele ligar lá. Ele ainda pode ir, ainda encontra a igreja no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Enquanto se precisar, a gente abre mais redes sociais. Olha que coisa tremenda. Olha lá. Assim como a morte veio por meio de um só homem, então toda a morte física, espiritual, toda a morte veio por meio de Adão. Esse espírito de morte, essa herança de morte entrou por causa de Adão, da desobediência a Deus lá no Éden. Mas diz assim, a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Quem é ele? Jesus Cristo. Então, hoje, todos que foram apanhados pela morte, eu quero dizer para você que vai entrar na sua vida, na sua casa, na sua história, a ressurreição. Amém? Então, um tempo de ressurreição. Por isso que eu falei no início, eu quero falar com todos aqueles que estão debaixo de espírito de morte, de alguma forma a morte o alcançou, o atingiu,
não só morte física, como morte de sonhos, morte de projetos, qualquer tipo de morte, a ressurreição vai entrar, porque hoje é um dia depois do sábado. Hoje é um dia da ressurreição. Hoje é um dia depois da festa dos pães sem fermento. Hoje é um dia profético que a unção da ressurreição está sobre a terra. A unção da ressurreição está pairando sobre o planeta. E os profetas de Deus estão avisando as pessoas, olha, pegue a unção da ressurreição, porque ela está lançada sobre a terra. Amém? Tem muita gente preocupado com o Covid, né? Preocupado com esse coronavírus. Ele é uma unção de morte negativa. Ele é um peso de morte sobre a terra. Então, quero dizer para você que há um peso de ressurreição que há de engolir esse espírito de morte chamado coronavírus. Então, se você crê, comece a se alegrar, comece a receber, porque a unção de ressurreição é maior do que a unção de morte. A unção de ressurreição triunfa sobre a morte. Amém? E hoje é noite de triunfo. Você vai triunfar sobre a morte, porque é uma unção de ressurreição na terra. Amém? Aleluia. Olha que coisa tremenda. Continuando aí, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, do 20 ao 23. Ele diz no 21, visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus. 22, pois da mesma forma como em Adão, olha lá, todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Amém? Vivificado é receber vida de novo. Alguém que já teve vida. Porque quem não teve vida nasce. Mas quem já teve vida e perdeu, ele é vivificado. Quem nunca teve vida é nascido. E quem já teve vida e morreu é vivificado. Então hoje é um dia que você já está sendo vivificado, tudo na sua vida, na sua casa, na sua história, está sendo vivificado pelo poder de Jesus. Hoje é noite de triunfo na terra. Aleluia. Amados, olha aqui, aquele ladrão, se lembra? Estava ao lado de Jesus, era um ladrão. Ele foi condenado à morte. E ele estava ali. Ele disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, olha, ele creu porque Jesus estava vivo ainda. Estava na cruz. Jesus ia morrer logo depois. Jesus iria morrer como morreu. Depois, ele iria ser sepultado. E na festa das primícias, ele seria ressuscitado. Mas aquele homem, ele creu em tudo isso. Você tem um reino. E aquele homem estava dizendo assim, eu sei que você está aí na cruz, mas você é Deus. Você é Senhor, por isso ele diz, Senhor, lembra-te de mim. Eu sei que o Senhor, ao ladrão, ao pensamento do ladrão, eu sei que o Senhor vai triunfar sobre essa morte. Porque se ele achasse que a morte iria derrotar Jesus, ele não ia pedir nada a Jesus. Ele vai pedir uma coisa à pessoa que já está morrendo. Que a pessoa pode te dar? Mas como ele sabia que Jesus ia triunfar da morte, e ele está dizendo, eu sei, eu creio que tu vais ressuscitar, eu creio que tu vais triunfar da morte. E quando o Senhor triunfar dessa morte e entrar no seu reino, lembra-te de mim. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Você, ladrão, ex-ladrão, já não é mais. Hoje, você que a morte está sobre você, porque o ladrão estava na cruz para morrer. A morte está sobre você. O espírito de morte se abateu em você. Eu que sou a ressurreição. Eu que sou o feixe de primícia em cumprimento. Eu digo para você que esse espírito de morte, ele agora saiu da sua vida. E hoje mesmo, hoje, não vai ser amanhã, não vai ser depois. Hoje mesmo você entra no paraíso cheio de vida e uma vida eterna para não morrer, para nunca mais. Hoje o espírito de morte saiu definitivamente da sua vida. E eu digo para você que hoje o espírito de morte está saindo também definitivamente da sua vida. Aleluia, aleluia.
Aleluia! Glória a Deus. Agora eu estou acostumado com as câmeras aqui, explicado que é só junto, fico mais preocupado. Tem também aí, tem hora que o Instagram para, tá? O Instagram aguenta aí, acho que 40 minutos ou 1 hora, não sei, 1 hora e depois ele para. Aí você, se estiver no Instagram, pula pro Facebook ou pula pro YouTube, se quiser ficar direto no YouTube, no canal Provisão TV, porque aí no YouTube não tem problema, a gente fica aqui tantas horas que for, pregando palavra, recebendo. Eu vou recebendo e vou passando para você. Eu vou recebendo e vou passando para você. Isso vai entrando na sua vida, vai entrando nas suas fibras, vai entrando, sabe, nos seus órgãos, vai mexendo, vai trazendo cura, vai te levantando, vai tirando o medo, vai reajustando a sua mente, rearrumando a sua rota, vai tirando todo o pensamento de derrota, pensamento de maldade, pensamento de coisa ruim, pensamento negativo, que não vai dar certo, que não tem jeito, vai tirando, vai arrumando tudo e vai colocando você de pé. Amém? É Deus quem faz isso. Querido, Deus tem interesse em nós. Deus tem interesse em você. Deus está preocupado que você está caidinho hoje, Ele está preocupado. Sabe? E qual é a prova maior disso? É Ele entregar o filho dele para morrer na cruz. Quem de nós entregaria nosso filho para morrer na cruz em benefício de alguém? Não? Mas Deus fez isso. Não? Ele entregou o filho dele. E a Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele está preocupado com você, está preocupado, por isso que você está aí recebendo o que Ele quer te dar, você está recebendo. Eu quero dizer para você que começou um tempo de triunfo na sua vida, o mal começa a sair, o mal começa a perder. Sabe onde está a força do mal? A força do mal está no engano, a força do mal está no seu medo, a força do mal está em você não conhecer a verdade. Então agora a verdade vai entrando, o mal vai sendo desmascarado, vai sendo desmantelado e você vai entrando numa posição de triunfo. Amém? Se aquele ladrão triunfou, hein? Um ladrão triunfou. Sobre ele havia um espírito de morte. Eu não sei se eu estou falando também para alguma pessoa, sabe, que está envolvida em situações erradas da vida. Sabe? Eu não estou aqui para julgar você. Aquele homem era um ladrão. Pode ser que eu esteja falando com pessoas como esse homem, ou até que situações erradas pior. Aqui nós não estamos para julgar. Eu quero dizer para você o seguinte, que todas as pessoas em situação errada, ronda nelas, ronda sobre elas, paira sobre elas um espírito de morte, tá? A qualquer momento, ele pode descer. Então eu quero dizer para você que assim como aquele ladrão recebeu um espírito de vida e o espírito de morte foi repreendido e banido, eu quero dizer para você também que essa bênção está à sua disposição. Todo espírito de morte está sendo repreendido e banido da sua vida. E na medida que você triunfa, como que você triunfa? Você diz, Senhor, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Quando você reconhece Ele como Senhor, sabe, a vida dele te cobre e o espírito de morte se vai. Amém? Então está aí essa direção. Continuando aqui no nosso 1 Coríntios, capítulo 15, 20 a 23. O versículo 23 diz assim, o 22 diz, pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Agora olha o 23, mas cada um por sua vez. Preste atenção nas fórmulas de Deus. Preste atenção nas fórmulas. Deus tem uma fórmula, é tudo diferente aqui da terra. Por isso a igreja é diferente. As pessoas vão dizer que aquele povo é maluco, aquele povo está bêbado. Lembra lá, Atos capítulo 2? Eles estão bêbados. Aí Pedro diz, então não, aqui é cumprimento da profecia de Joel. Ah, eles estão loucos. Estamos não, aqui é cumprimento de Levítico 23. Entendeu? Então, quando você anda debaixo de um manto profético, as pessoas comuns se confundem. O que está acontecendo? Onde é isso? É do céu. É tudo diferente. Amém? Então, olha o que diz o versículo 23. Na ressurreição, diz assim, mas cada um por vez, todos serão ressuscitados, mas cada um por vez. Cristo, o
primeiro, a primícia. Primeiro que você colhe, você tem que apresentar a Deus. Olha lá. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Sabe quem pertence a Cristo? Você. Amém? Eu, nós. Então, depois nós. Primeiro ele. A gente não pode ir antes dele. Primeiro ele. Amém? Então, agora, eu quero mostrar a você, eu vou te dar já já aqui vou dizer para você sobre quais as áreas que você vai triunfar. Você vai triunfar sobre 3 áreas, já vou falar já. Mas eu quero mostrar para você agora o nosso texto principal de hoje. Sabe qual é o texto principal? Mateus 27, versículo 45, depois do 50 ao 54, olha o que diz a palavra de Deus. Esse texto fala do momento da crucificação de Jesus, da morte dele. Diz assim, versículo 45, e houve trevas sobre toda a terra. Jesus estava na cruz, era meio-dia. Aí houve trevas. Nós não sabemos de onde que vieram essas trevas. Se houve um eclipse, fizemos uma pesquisa e pela NASA e tal, não há registro de eclipse nessa data. Então, não temos a certeza do eclipse. Pode ter um outro fenômeno, uma nuvem escura, não sabemos. Sabemos que algum fenômeno aconteceu que ficou tudo escuro, do meio-dia às 3 da tarde. A terra escureceu, o sol se escondeu. Ficou escuro. Quando ele foi para a cruz, ficou tudo em trevas, porque ali ele está indo para a morte. Então é um peso de trevas. Morte traz peso de trevas, traz peso de escuridão, querido. Escuridão e trevas traz indicação de morte. Morte pertence às trevas. Vida pertence à luz. Amém? Por isso que este ano eu quero que você na terça-feira, anote na sua agenda, próxima terça-feira, 8 da noite, 20 horas, você entra no canal Provisão TV, lá do YouTube, e você vai assistir um estudo sobre sinais do céu, e eu vou falar na terça-feira sobre esses 4 eclipses lunares penumbrais, ou seja, a lua perde o seu brilho, ela fica escura nesse ano, durante o ano todo, mostrando que o planeta estaria debaixo de trevas durante o ano todo. Aí entra logo no comecinho do ano que esse coronavírus que vai ficar dando trabalho durante o ano todo, infelizmente. Entendeu? Então, na terça-feira, você fica ligado, 8 da noite, que eu vou explicar isso aí para você com detalhe. Agora, olha só. Houve trevas do meio-dia às 3 horas da tarde. Versículo 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Aí foi a hora que Jesus morreu. Então, Jesus morreu, preste atenção. Por que Jesus morreu? Jesus morreu para derrotar a morte, tá? A morte não derrotou Jesus. Jesus derrotou a morte. Então, por que ele morreu? Ele morreu para você e eu não morrermos. Então, aquilo que a morte imperava, ele entrou no nosso lugar e recebeu a carga de morte. Pronto. Ele recebeu a carga de morte. Toda aquela maldição de Adão, ele puxou para ele. Não está mais sobre você. Amém? Você já triunfou. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Então, olha só. Depois de ter bradado, Jesus entregou o seu Espírito. Versículo 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. O véu do templo de Deus em Jerusalém. Na época ainda existia o templo. Então o véu que escondia a arca da aliança, o lugar máximo da presença de Deus, o lugar mais importante que ninguém entrava, ninguém podia olhar, e somente uma pessoa, uma vez por ano, este lugar ficou aberto. Ficou aberto. Se rasgou. A terra tremeu, houve um terremoto. Esse terremoto está registrado nessa época da morte de Jesus. Há o registro desse terremoto aí pelos laboratórios, né, de pesquisa de terremoto.
Esse terremoto já foi identificado. Então, a terra tremeu, as rochas se partiram. Versículo 52. Agora eu quero que você preste muita atenção, que agora você vai ver coisa estranha. Você quer ver coisa estranha? Agora você nunca mais vai achar que eu sou estranho quando você lê isso aqui. Você vai ver uma coisa tão estranha que você vai falar, meu Deus, eu achava que o pastor fosse estranho, hein? Achava que esse apóstolo fosse estranho. Agora eu estou vendo que nem é não. A Bíblia é mais estranha do que ele. Olha o versículo 52. Os sepulcros se abriram. Jesus morreu lá na cruz. Pá! Aí lá no cemitério, os sepulcros se abriram. Pá! E os corpos de muitos santos, santos aqui quer dizer crentes em Deus, crentes na palavra de Deus, na Torá, os corpos de muitos crentes que tinham morrido foram ressuscitados. Então, imagine aqueles corpos com os olhos fechados, de repente, pá, os olhos abrem. O túmulo se abre e os olhos deles se abrem. E de repente eles não estão mais mortos, de repente eles estão vivos dentro dos túmulos. Respirando, sangue circulando, vendo tudo. Imagine a cabeça deles, o que está acontecendo? Você pode imaginar coisa mais estranha do que esta? Aí, versículo 52, os mortos foram citados. 53, e saindo dos sepulcros, mas espera aí, não logo, não é na mesma hora não, ficaram acordadinhos, mas dentro dos sepulcros. Mas diz que eles saindo do sepulcro, mas calma, vamos continuar. E saindo dos sepulcros, vírgula, depois da ressurreição de Jesus. Porque Jesus, eu peguei errado, eu peguei o feixe, né? Aqui, ó, vou pegar Jesus aqui, ó. Primeiro, Jesus teve que ressuscitar e sair do sepulcro. Depois que Jesus ressuscitou, aqueles que já estavam ressuscitados, juntou, fez um feixe e foi apresentado a Deus. Eu quero dizer para você que hoje é uma noite tremenda de ressurreição, de poder e de glória. E esta glória, esse poder está entrando na sua casa, na sua vida, trazendo ressurreição, expulsando o espírito de morte. Toma posse da poderosa palavra de Deus. Aleluia, aleluia. E no versículo 54, aliás, ainda no 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos e andaram na cidade. Espera aí, ei, mas você não tinha morrido? Você não tinha morrido mês passado? Sim. E como é que você está aqui? Eu não sei. Ei, você não tinha morrido 3 anos atrás? O que você está fazendo aqui? Eu não sei. E você? Como é que pode? Mas você não estava morto. Mas o espírito de morte sucumbiu diante do poder da ressurreição de Jesus. Isto é festa das primícias. Aí você entende porque eu celebro festas bíblicas. Você está entendendo que eu celebro festas bíblicas? Porque essa igreja celebra festas bíblicas. Porque essa festa bíblica é o desenho, é a profecia do que ia acontecer. Da mesma forma vai ser com as trombetas, com o Yom Kippur e com tabernáculos. Ele está vindo aí. E eu digo para você, ele está perto. Está perto, não sabemos quando, dia e hora ninguém sabe. Mas nós já podemos sentir que está perto, porque Jesus disse assim, olha, fique atento. Porque quando se olha, o lavrador quando olha no tempo, ele percebe que o verão está chegando. Sabe, a gente sente alguma coisa no ar, não é? Então, ele está muito perto. Amém? Olha que coisa tremenda. Aí no versículo 54, quando o centurião, aquele chefe dos soldados romanos, quando o centurião e os que
com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto, porque houve o terremoto, lembra? Houve o terremoto. Viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E aquele romano ficou assim, impactado. Jesus está na cruz, morto. Aí está acontecendo o terremoto. Essa coisa dos sepulcros, o centurião não viu, isso aconteceu lá no cemitério, para lá. Mas só com o terremoto, ele já ficou impactado. Olha quanta coisa está acontecendo. E eu quero então, agora já concluindo esta palavra, dar para você agora, mostrar para você as 3 áreas em que você vai triunfar. Amém? 3 áreas em que você, debaixo do poder da ressurreição de Jesus, você vai triunfar. E eu digo mais, os crentes de Jesus já estão triunfando. E você vai começar a triunfar agora. E você que é crente e triunfava e não sabia disso. Tem coisas que a gente, quando é crente, está à nossa disposição, mas a gente não usa. Se a gente não crê, deixa eu dizer uma coisa para você, querido, para meus queridos irmãos, meus queridos crentes. Se você não crê, não toma posse de uma bênção, você não desfruta dela. Ok? Mesmo ela estando à sua disposição. Vou te dar um exemplo clássico. Povo de Israel, Deus deu a terra de Canaã. Era deles, não tinha como ser de outra pessoa. Não seria muralha que iria impedir a entrada deles, não seria gigante, não seria exército, seria nada. Deus deu, está dado. Tanto é que está até hoje com eles a terra. Você já reparou que todo mundo quis tirar a terra deles, tirá-las da terra, e eles continuam lá, porque Deus deu. Então, quando Deus dá, está dado. Deus deu. Mas eles tiveram que tomar posse dela. Eles tiveram que pegar a espada e tiveram que ir lá tomar posse. Não tiveram? Ué, mas Deus não deu? Então, Deus está te dando triunfo, eu vou te dizer aqui, em 3 áreas. Tem muito mais, eu vou falar de 3 áreas aqui. Você pode tomar posse delas, ou você pode dizer: mas eu não sabia, eu tenho triunfo sobre isso? Tem. Por que eu não estou triunfando ainda? Porque você não tomou posse. Então toma posse. Primeira área que você foi ressuscitado para triunfar, tá? Só ressuscitado que triunfa, amém? Então, primeira área que você foi ressuscitado para triunfar é o céu. Então, com Jesus, você triunfa no céu. Amém? Então, anote aí. Com Jesus, você triunfa no céu. No céu. Onde está isso? Onde está isso, apóstolo? No versículo 51 desse nosso texto-chave aqui, que é Mateus 27, do 45 a 54. Então, olha o versículo 51, diz assim: naquele momento, no momento em que Jesus entregou a sua vida ali na cruz, naquele momento, o véu do santuário, o véu do templo, rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Olha só, rasgou-se de 2 partes. Lembra que eu falei que o santuário é o lugar mais sagrado, era o templo de Jerusalém, primeiro foi o templo de Salomão, aquele era o templo de Herodes, e lá tinha um lugar santo dos santos, onde ficava uma cortina muito pesada, chamada de véu, mas é algo feito de peles de animais, muito pesado, e diz aqui que rasgou de alto a baixo. Ora, a gente tem que entender que a Bíblia, ele é um livro para conter uma história muito grande, muitos detalhes, é muita história para contar em um pequeno livro. Uma pequena coleção de 66 livros. Então não tem como colocar tudo, porque senão ia ficar um livro do tamanho de um trem. Então são colocadas as coisas mais coisas-chave. Então tudo que a gente lê que parece que está demais, é uma chave. Por exemplo, o véu do templo rasgou. Pronto. Já era o suficiente para entender que o véu do templo rasgou.
Só dizer que ele rasgou. Para que falar que foi de alto a baixo? Interessa se foi do alto para baixo ou se foi de baixo para cima? O importante não é que rasgou? Então, por que rasgou, mas vem um detalhe de alto a baixo? Opa, é uma chave. Amém? Tá vendo aí? Uma chave. Tem uma chave aqui. De alto a baixo. Por que não de baixo para o alto? Porque o normal é você pegar uma coisa por baixo e ir rasgando até o alto. Não você subir no alto com escada, ter todo um trabalho para rasgar uma coisa. Se você pode rasgar de baixo. De alto a baixo significa o seguinte, que foi Deus quem abriu o santuário. Aquele santuário fechado durante muito tempo, agora por causa do poder da ressurreição, porque aquele que morreu, ele já entrou no processo da ressurreição, ele já começou a atuar. Então, aquele que estava debaixo do poder da ressurreição, aquele poder fez com que o véu do santuário fosse aberto, rasgado de alto a baixo. Ou seja, Deus, por causa da morte e ressurreição de Jesus, Deus abriu o santuário, a arca apareceu, todos que não tinham acesso passaram a ter acesso, passaram a ver. Então deixa eu dizer uma coisa para você, que esse santuário da terra é apenas um protótipo do santuário do céu. Ele é apenas uma maquete do santuário do céu. Certo? Então, na verdade, o que Deus está dizendo? A partir de agora, debaixo do manto da ressurreição, vocês triunfam no céu. Vocês poderão entrar no céu, porque o caminho está aberto, e vocês, debaixo do manto da ressurreição, podem entrar no céu triunfantemente e se assentar lá nas regiões celestiais com Cristo. Amém? Amém? Sabe por quê? Porque por causa da ressurreição, eu abri o acesso, o caminho, agora vocês podem chegar até mim. Era o santuário de Jerusalém? Não. Ali era uma amostra. Era o santuário celestial. Por isso que diz lá em Efésios 2,14, que nós fomos ressuscitados com Cristo. Fomos ressuscitados com Cristo. O manto da ressurreição veio sobre nós. Fomos ressuscitados com Cristo e com Ele estamos assentados nas regiões celestiais, porque o véu foi aberto. Quando a ressurreição entrou, o véu do templo se abriu e Deus mostrou: agora vocês, simples humanos, que não podiam entrar nem num templo, que não podiam nem olhar para a arca, agora vocês podem entrar no céu e ainda podem se assentar nos lugares celestiais, junto com Cristo. Ali os anjos, os 4 seres viventes, os 24 anciões, o trono de Deus com o próprio Deus. Então tudo isso agora, o acesso é livre por causa da ressurreição. Aleluia! Aleluia! Você triunfa no céu, querido. Você triunfa no céu. Por isso que Jesus disse para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus disse: eu sou a primícia, eu sou a ressurreição. E o manto da ressurreição elimina toda a morte e traz triunfo para as vidas. Você agora diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que é o paraíso? O paraíso já é o céu. Amém? Então, quando nós partimos dessa vida para outra, nós não morremos, nós somos transferidos para o paraíso. E esse paraíso é o céu. E é uma coisa imediata. Já vai direto, é hoje mesmo. Estarás comigo no paraíso. Amém, queridos? Aí, essa primeira área de triunfo. Você vai triunfar com Jesus, você triunfa no céu. Você triunfa. Triunfar é entrar de cabeça erguida sobre toda e qualquer situação. Você entra no céu de cabeça erguida, você triunfa. E a segunda área, com Jesus, você triunfa
na terra. Na terra. Talvez você dissesse assim, puxa, mas até eu chegar no céu, até eu morrer para entrar no céu, nos lugares celestiais. Não. Já agora você já está nos lugares celestiais assentados. O triunfo já começou. É claro que vai chegar um dia que vamos entrar definitivamente. Né? Vamos entrar, não definitivamente, totalmente. Né? Mas o triunfo já começou. Já estamos assentados nas regiões celestiais. Aí eu me lembro do nosso encontro de verdadeiros adoradores. Quem se lembra desse encontro, viu? Daquele santuário celestial. O que eu dizia lá? Sabe? E era um encontro para músicos, né? E eu dizia, era para adoradores, mas principalmente os músicos que trabalham com adoração. O que eu dizia para os meus queridos músicos? O que eu falava? Olha, na adoração, a gente adora a Deus, inclusive cantando para Ele, né? Inclusive cantando. Ou seja, uma das formas de adorar. Não é a única forma. Não é o mais importante. O mais importante não é cantar. O mais importante não é pregar. O mais importante é adorar. E adorar é você estar no lugar de adoração. O que adianta estar do lado de fora adorando? Você tem que adorar do lado de dentro. E do lado de dentro da casa de Deus, do templo de Deus, do lado de dentro do santuário de Deus, não estou falando aqui, igreja, estou falando do santuário celestial, do lado de dentro só estão adoradores. Então, todos estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ali estão os adoradores. Pode adorar. Entendeu? Então assim que adora. Então não importa se é cantor, se aqui é cantor, se aqui é pregador. É adorador? Se não é, o que adianta? Do lado de fora, o que vale é estar do lado de dentro. Aí eu falava assim, que pode chegar uma situação que a gente não possa cantar. Eu dizia mais ou menos isso, lembra disso? Você imaginava que ia chegar um tempo que ia ficar, já estamos aí quase um ano daqui a pouco, espero que isso seja encurtado, mas olha, não tem prazo ainda. Aí, cadê? A gente não pode cantar, né? Porque não pode aglomerar. Eu estou aqui por causa do guerreiro que nós somos, e debaixo de oração, e de 2 dias de oração já saiu um decreto presidencial chamando a gente de atividade essencial. Então eu estou aqui debaixo do poder de oração, porque quando eu prego aqui e eu digo, vai entrar o poder de ressurreição na sua casa, vai entrar na sua vida, vai restaurar, essa fé para mover a sua casa é a mesma fé que eu tenho quando eu fui orar e de 2 dias depois o presidente mudou o decreto presidencial dele, fez outro e acrescentou como atividade essencial as igrejas. Então, por isso, ficamos debaixo de legalidade para poder abrir, tomando os cuidados do Ministério da Saúde, mas podendo abrir, debaixo de legalidade. Isso foram 2 dias de oração, quando Deus me levantou, me tocou pela manhã, 6 da manhã, ali me deu essa direção, eu convoquei para 18 horas, oramos, foram 2, 3 dias, 3 dias no máximo, pá! O decreto já estava pronto, já existia um decreto, ele pegou aquele decreto, peraí, vou refazer esse decreto. Aí acrescentou loterias e igreja. Amém? Então, esse é o poder de... Mas se não fosse isso, nem aqui a gente estaria. Sabe que na Argentina, não sei se o nosso querido Rúlio está assistindo, mas na Argentina, ele foi gravar na igreja, lá, porta fechada, só ele, não tinha ninguém, ele, a esposa, para gravar, passar, fazer a live. Por causa da internet e tudo, a polícia bateu na porta. Não pode, não sei o quê. Não, ele ficar em casa. Então aqui, pela misericórdia de Deus, ainda temos esse privilégio de estar aqui fazendo esse ato profético de igreja aberta. Poderia estar em casa? Poderia. Mas isso para mim aberto é um ato profético. Por isso que eu fui lá para a oração, em 2 dias um decreto foi mudado. Amém? Então eu quero dizer para você que todo decreto de maldição e decreto de morte estabelecido sobre a sua vida, em 3 dias será anulado, porque no 3º dia o Senhor ressuscitou. Se você recebe, se prepara para 3 dias, todo decreto ser anulado na sua vida e na sua história. Amém?
Aleluia. Então, com Jesus você triunfa sobre o céu, com Jesus você triunfa na terra. Triunfa na terra. Leia lá o versículo de número 51 ainda. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. A terra tremeu e as rochas se partiram. Sabe o que aconteceu aqui? Um triunfo. Jesus, quando ele começa esse processo, morte e ressurreição. Quando ele morre, começa o processo da ressurreição. Porque é assim que acontece com uma semente. A semente é lançada na terra. E quando ela morre, aí é que ela começa a ressuscitar. Já reparou isso? Então a sementinha morre na terra. Parece que está morta. Daqui a pouco surge alguma coisinha ali e começa a acontecer. E quando que começa a acontecer a ressurreição da semente? A ressurreição da semente você não vê imediatamente. Você só vê quando aparece o caulezinho, começa a aparecer na terra, não é? Ele não faz assim na terra? É a ressurreição. Mas aquela ressurreição, ela começou a acontecer no momento da morte. No momento da morte é que começa a ressurreição. Por isso, quando Jesus morre, já começa a ressurreição dele, e o poder dessa ressurreição nos faz triunfar no céu. Por isso o véu do templo se abre. Nos faz triunfar na terra. Por isso vem um terremoto. Então agora, preste atenção, porque Deus está falando da terra. Quando vem esse terremoto. A terra, o planeta Terra, né, que chama de Terra, ou planeta Terra, ele é formado basicamente em três partes, né? A Terra tem três partes. Ela tem a crosta, que é essa parte da Terra ali, que a gente pisa, né? Isso chamado crosta. Tem as montanhas, tudo está na superfície. Aí por dentro tem uma parte chamada manto, e lá no meio tem uma parte chamada núcleo. Então, a Terra tem essas três partes. E essa parte da crosta tremeu. E o terremoto a gente sabe que já vem lá de dentro, né? Já vem lá de baixo o movimento e vai aparecer na terra. Então, toda a terra foi abalada. O poder da ressurreição abalou a terra e trouxe um terremoto. O que isso diz para nós? Isso diz para você que está debaixo do poder da ressurreição, que você, debaixo desse poder da ressurreição, triunfa sobre a terra. Você não triunfa apenas no céu, de você poder estar sentado nos lugares celestiais. Você triunfa na terra. A terra é abalada. As estruturas da terra são derrubadas. Se há estruturas na terra impedindo o seu avanço, se há estrutura na terra prendendo você, o poder da ressurreição faz você triunfar sobre essas estruturas, e essas estruturas se rompem. E para mostrar isso, é que a palavra de Deus nos diz lá, quando Paulo e Silas, por exemplo, estavam presos, eles estavam aprisionados, eram servos de Deus, fazendo a obra de Deus, foram presos, foram chicoteados, e eles estavam lá, adorando à meia-noite. Por que eles estavam adorando? Está lá no livro de Atos 16. Por que eles estavam orando? E louvando a Deus, adorando a Deus, porque eles eram adoradores. Então o adorador ele não precisa estar num lugar, ele não precisa de um show, ele não precisa de instrumento. Eles estavam amarrados, com as costas todas lanhadas de chicotada, sabe? Preso no tronco, cantando. Por que eles estavam adorando a Deus? Porque eles estavam assentados nas regiões celestiais. Eles já estavam triunfando no céu. Então aquele detalhe ali na terra não tirava o fato deles serem adoradores. Por isso que esse tempo aqui que a gente está, sabe, até sem poder cantar, é um tempo de reflexão. De reflexão. Porque mesmo sem estar podendo cantar, a gente tem que continuar adorando. Porque nós somos adoradores. E Paulo e Silas lá, e você, debaixo de uma luta, debaixo de uma guerra, debaixo de sofrimento, é crente, continue adorando. Continue adorando. Sabe por quê? Porque você triunfa no céu. Está tudo ruim para você aqui na terra. Veio situações terríveis para você.
mas você está sentado nos céus, você tem triunfo lá. Fique triunfando. Aí o que vai acontecer? A terra tem que ver o reflexo desse seu triunfo. A terra não pode ver você caído. A terra vai ver que você triunfa sobre ela. Aí, Paulo e Silas, sofrendo dores. Eles não estavam rindo. Eles estavam debaixo de sofrimento, mas adorando com fé. Sabe o que aconteceu? Veio um terremoto. A Bíblia diz que veio um anjo do céu e trouxe um terremoto, porque há triunfo na terra. Olha, eu sei o que você está passando. Imagine lá, Deus olhando para ele sentado em regiões celestiais. Eu sei que você está passando lá na terra, meu filho, meu adorador, minha adoradora. Mas você que está aqui no céu, porque você triunfa no céu, eu quero dizer para você que você também triunfa na terra. E a partir de agora, essa terra que está te prendendo com grades, essa terra que está colocando você no tronco, essa terra que está amarrando você, impedindo você de sair, essa terra que está te oprimindo, eu quero dizer para você que essa terra está debaixo da sua autoridade, porque você triunfa na terra, e agora mesmo um terremoto vai sacudir essa terra. Eu quero dizer que agora mesmo um terremoto vai começar a sacudir nessas estruturas que estão prendendo, amarrando, oprimindo a sua vida, e vem um terremoto e abriu a cela de todo mundo, até quem não era crente, até quem não estava debaixo do manto da ressurreição, teve a cela aberta. Quem estiver perto de você vai acabar sendo beneficiado pela unção, pelo poder da ressurreição sobre a sua vida. Amém? Aí Paulo, veio o carcereiro desesperado, meu Deus, eles vão fugir e eu vou ser morto, porque a pena do carcereiro, quando um preso fugir, era pena de morte. E Paulo disse assim, não precisa se matar, não precisa se desesperar, porque nós estamos aqui, ninguém fugiu. Conclusão da história, o carcereiro que estava sendo usado para manter Paulo em prisão, se converteu, limpou as feridas de Paulo e apresentou toda a sua família para ser batizado. Paulo batizou todo mundo ali. Olha que triunfo tremendo, que triunfo extraordinário sobre a terra. Amém? Amém? Eu quero dizer para você que o poder da ressurreição sobre a sua vida faz você triunfar na terra. Sabe? Está difícil, está amarrado, as coisas estão difíceis, mas você triunfa sobre a terra. O que está ruim para você na terra agora? O que está ruim? É uma situação da terra, significa situação física, situação natural, do seu dia a dia, de necessidades, coisas do dia a dia, coisas da sua vida, coisas dessa terra. Você, debaixo do poder da ressurreição, triunfa sobre a terra. Por isso, terremoto. Olha lá, esse versículo 51 que diz que, olha lá, naquele momento o véu do santuário rasgou-se duas partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas, coisas duras, se partiram. Você olha assim, mas que situação dura na minha vida. Vai se partir. Sabe por quê? Porque você triunfa sobre a terra quando você está debaixo desse poder da ressurreição. Amém? Aleluia. Se você crê nisso, você vai ver que a partir de hoje, você vai olhar para a terra de uma forma diferente. Você vai olhar para as situações de uma forma diferente. Porque normalmente nós olhamos para as situações e avaliamos assim, puxa vida, que situação. Eu não tenho o que fazer. Parece que você é muito pequeno diante da terra. Deus está dizendo, com o poder da ressurreição, você foi colocado numa posição alta. Você triunfa sobre a terra. Então, quando vem qualquer mal, qualquer situação ruim, sabe, entenda, creia que você tem triunfo sobre isso. Essa situação ruim vai cair. E a situação ruim que aconteceu será revertida. Amém? O mal que entrou será revertido. Você se lembra daqueles homens que se ressuscitaram? A morte entrou. O poder da ressurreição reverteu. Reverteu. Será que isso aqui é só história bíblica? Será que isso aqui é só historinha? Será que isso aqui não tem sentido nenhum, não tem valor nenhum?
Eu estou dizendo para você que tem, e que começou um tempo novo na sua vida, na nossa vida. Amém? Olha, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode passar pela vida e não desfrutar de nada disso. Ou você pode passar pela vida e desfrutar de tudo isso. O que você escolhe? Hein? Eu sei que você vai escolher desfrutar de tudo isso. Mas eu sou adolescente. Eu sou criança, sou pré-adolescente. Deixa eu dizer para você, que bom, que privilégio que você tem. Você vai desfrutar mais do que muitos que começam a seguir Jesus já depois. É bom começar a seguir Jesus em qualquer tempo. Pode começar a seguir Jesus com um dia antes de morrer. É bênção. Já herda tudo. Agora, imagine você seguir Jesus com, 80 anos antes de morrer. 100 anos antes de morrer. Isso é bom demais, não é? Desfrutar, triunfar no céu. Triunfar na terra. A gente pensa assim, triunfar na terra é dar tudo certo, prosperar em tudo, né? Não dá nada errado para mim. Triunfando na terra. Não, queridos. Triunfar na terra não é assim, não. Triunfar na terra é superar obstáculos. Porque a terra é lugar do obstáculo. Aqui não é céu. Como é que aqui a gente não teria problema? Aqui não é céu. Sabe? Aqui é como se fosse uma corrida de obstáculos. Então, no final, você vai chegar lá. Então, você vai ultrapassando o obstáculo. É cansativo, vai cansar. E quando vai chegando no final, cansa mais ainda, porque a perna pesa para pular aqueles obstáculos. Aí o pé começa a bater lá na trave do obstáculo, né? Mas você continua, até que passa todos os obstáculos e você chega e recebe o prêmio, recebe a coroa. Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, porque depois da morte é ressurreição. Ressurreição é prêmio, é vitória, é coroa. Amém? Então, olha que coisa tremenda. Você triunfar na terra é superar. O que a vida te fez de ruim? O que a vida trouxe para você de mal? Supere. É fácil? Não é fácil, mas supere. Superando, você vai dizer para a vida o seguinte: terra, eu triunfo sobre você. Eu não vou sucumbir a você. Porque quando a pessoa sucumbe à terra, ela vai para embaixo da terra. Mas quando a pessoa supera a terra, triunfa sobre a terra, ela sai da terra e vai para o céu. Amém? Então, ressurreição, festa das primícias, é triunfo. Triunfo na terra, no céu, triunfo na terra e triunfo debaixo da terra. Então a terceira área é exatamente essa. Com o poder da ressurreição, com Jesus, você triunfa debaixo da terra. O que significa debaixo da terra? Por que eu falei que a terra ela é dividida entre crosta, manto e núcleo? Aqui está toda a terra. O que seria debaixo da terra? É lá no núcleo, é lá dentro? Não, isso é uma expressão para dizer profundezas da terra, é para dizer lugar de trevas, é para dizer Hades, mundo espiritual, lugar de trevas. Aí eu quero mostrar para você, aqui no versículo 52, olha só, os sepulcros se abrirão. Isso tudo quando a ressurreição de Jesus começa. Quando que a ressurreição começa? A ressurreição começa quando a pessoa morre. Então, quando Jesus entrega o meu espírito, começa o poder da ressurreição. Até sair. É igual a primícia. Quando que surgiu a primícia? Não foi quando colheu. Quando a semente morreu e começou a nascer. Depois foi colhida. O dia da ressurreição é o dia da colheita. Lembra desses homens que morreram aqui? Olha, e saíram depois da ressurreição? Olha lá o versículo 52. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Então, olha aqui, você quer coisa mais clara
do que isso? De que o poder da ressurreição anula a morte. Eu estou dizendo para você que esse espírito de morte está sendo anulado na sua vida, está sendo anulado na sua casa, mas tome posse que você, com Jesus, triunfa sobre a morte. Você triunfa no céu, você tem entrada lá. Você triunfa na terra, nada vai te prender, nada vai te amarrar. O que te prender? Vem um terremoto, sacode a terra e você fica livre. E agora eu estou mostrando a você que com Jesus você triunfa debaixo da terra. Ah lá! Olha o que ele diz, 52, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos, não foi de qualquer um, foi dos santos, dos crentes. Olha lá, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Então, o que é a morte para o poder da ressurreição? Não é nada. O que é a morte? Não é nada. Os corpos de muitos que tinham morrido foram ressuscitados e depois diz que, depois que Jesus ressuscitou, eles saíram dos sepulcros e andaram pelas ruas lá de Jerusalém. Olha que coisa tremenda. O que aconteceu no momento em que Jesus morreu e começou o seu processo de ressurreição? A Bíblia diz que ele foi até as partes mais baixas da terra. Amém? Está lá escrito. E Jesus foi a partes mais baixas da terra. Ele foi no Hades, no lugar dos mortos. Isso é uma forma de expressão, partes mais baixas da terra. Sabe? Não é dentro da terra. É um lugar espiritual, chamado Hades. E aí Jesus entra, e a Bíblia diz que havia ali no Hades mortos, santos de Deus ali no Hades. Hades é lugar de mortos. E Jesus pegou, a Bíblia diz que ele pegou o cativeiro, aquele cativeiro, disse, ele levou cativo o cativeiro, ele pegou aquele cativeiro, aquele lugar, aquelas pessoas, e levou para o paraíso. Eles já estavam no lugar de mortos, não estavam no inferno, isso não é inferno, no lugar de mortos, né? E os maus no lugar de mortos também, separados. Então, ele pega esses santos e leva para o paraíso. E diz que ele desceu as partes mais baixas da terra e levou cativo o cativeiro. Acabou o cativeiro. Acabou. Agora, entrou o triunfo embaixo da terra. E os crentes triunfaram. E para a gente ver isso, porque isso está acontecendo lá dentro da terra, lá dentro desse lugar espiritual, chamado profundezas da terra. Mas, para que fique claro, que a gente pudesse ver, visualizar, lá no cemitério mostrou. O que aconteceu no espiritual, o que é mais difícil você crer? O que eu estou falando aqui, do lado do espiritual, que você não viu, não vê, ou ver no cemitério a sepultura abrir. E os mortos lá, o olho abrir. E depois sair, né? E andar pela cidade vivos. Hã? É isso que aconteceu. Isso que aconteceu. É isso que Jesus disse assim para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não vai para o lugar de Hades, não. Vai para o paraíso ficar comigo. Começou um novo tempo. Agora, todos debaixo do poder da ressurreição, do manto da ressurreição, esses agora triunfam debaixo da terra, não ficarão debaixo da terra, eles triunfam, e eles saem dali, eles não entram mais ali, porque o lugar deles é no alto, o lugar deles é no paraíso de Deus. Amém? Olha, que coisa tremenda. Agora, o que eu falei no começo aqui para você guardar? Que começa um tempo para você de triunfo. Lembra disso? Você vai triunfar a partir de hoje, não foi? E você vai triunfar. Agora eu estou dizendo em que você vai triunfar. Agora você vai lá onde você botou, eu vou triunfar. Agora escreve lá em que você vai triunfar. Você vai triunfar no céu. Você vai ter acesso ao céu. Você vai triunfar na terra. Na terra. A terra não vai te derrubar.
Tudo que acontecer nesse mundo não vai te derrubar, você vai triunfar. E você vai triunfar debaixo da terra. Você não ficará aprisionado em prisões de morte. Você triunfará sobre todo lugar de trevas. Amém? Céu, terra, debaixo da terra. Aí agora eu quero fechar deixando um versículo com você, que está lá em Filipenses, capítulo 2. Lá diz assim a respeito de Jesus. Jesus foi submisso a Deus, né? Até a morte. E morte de cruz. Até a morte. E morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome, Jesus, Senhor. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Olha o triunfo desse nome. É sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque esse poder da ressurreição sobre ele triunfa no céu, na terra e debaixo da terra. E olha que coisa maravilhosa. Esse mesmo triunfo entra hoje na sua vida, para que você triunfe no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Aleluia! Pode celebrar ao Senhor. Pode celebrar a Ele. Pode celebrar a Ele. Ah, isso é festa das primícias. Das primícias. Que Deus te abençoe. E eu quero fazer de todas as palavras proféticas liberadas até agora um feixe de oração e entregar a você. Entregar a você, a você, a você. Nós vamos com esse feixe para a nossa casa, sabendo que tudo que foi liberado dos céus hoje para nós recebemos e saímos em triunfo, saímos em ressurretos, porque a Bíblia diz que já fomos ressuscitados com Cristo. Que Deus te abençoe. Se prepare para um tempo novo na sua vida de conquistas, e eu quero ouvir testemunho, que depois você pode escrever, mandar testemunho, pode vir aqui na igreja testemunhar, dizer, olha, desde aquela festa da Páscoa, aqueles 3 dias, aquele último dia, talvez você pegou só hoje a palavra, não pegou anteontem nem ontem, mas entrou na minha vida, me levantou. Eu vou dizer para você, querido, eu não tenho dúvida que Deus está te levantando. Eu não tenho dúvida que essa palavra foi para você. Vai começar um tempo novo na sua vida, como você nunca imaginou. Você vai vir aqui, você vai dar um testemunho aqui nessa igreja. Se você quiser, é bom, porque vai nos alegrar, vai nos edificar. Você vai ver o que vai começar a acontecer na sua vida, ou Deus não é Deus, ou Jesus não ressuscitou, se não acontecer isso. Olha, vai acontecer, já está acontecendo. Que Deus te abençoe, e o Maná estará aqui domingo, 10 da manhã, uma grande ceia do Senhor, e as pessoas vão poder cear em casa também. 9 da manhã vamos entregar o kit aqui, você vai vir pegar o kit, o pão e o cálice, para 10 da manhã da sua casa, você poder participar da ceia. E aqueles que quiserem participar aqui, tem lugar aqui, pode participar, não tem problema nenhum, e você vai poder participar, vai poder celebrar, vai poder cumprir, né, os seus privilégios que você tem diante de Deus em ser discípulo dessa igreja. Que Deus te abençoe. Você, meu querido visitante, aí, convidado, recebeu esse convite. Você, não importa a sua religião, se você é crente, não é, se é de outra, qualquer religião, o importante é que você é de Deus. E hoje Deus trouxe uma bênção para você. Então, que Deus te abençoe sua casa, sua família. Feliz Páscoa! Amém? Fique com Deus. Shalom. Beijo no coração.